o noivo da Lisa usou um relógio comunicador. Ainda hoje são poucas as pessoas que têm um relógio smart, não é? Afinal, eles só foram inventados em 2014. 4 anos depois do que os Simpsons acreditavam que aconteceria. E em 2017 essa ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e não muito popular. Mas lá em 1995, os Simpsons já previram o uso desses relógios, quando o episódio do casamento da Lisa foi ao ar. Nele, o noivo da menina, 15 anos mais velha, usa o relógio para se comunicar usando apenas sua voz. Hoje isso pode parecer normal, mas lá em 1995 foi bem criativo. Número 2, o Nobel de Economia. Em um episódio de 2010, os nerds do mundo dos Simpsons estavam apostando em quem levaria os prêmios Nobel do ano. E pode até ser que Bengt Ostrom não tenha ganhado o prêmio de economia em 2010, como Martin apostou. Mas 6 anos depois, em 2016, o economista finlandês levou o Nobel para casa. Número 3, videoconferências. Voltando para o episódio de 1995, que conta tudo sobre o casamento da Lisa 15 anos à frente. Nós temos outra tecnologia que deu muito certo, e que os Simpsons falaram anos antes dela sequer ser apresentada para o grande público, a videoconferência. Nela as pessoas podem se comunicar olhando uma para outra através da tela, ao invés de apenas se escutar. E quem nunca fez isso com seu smartphone na mão? Então mais um ponto para os Simpsons. Número 4, fraude na eleição presidencial. Podia parecer uma piada quando a animação mostrou uma máquina de votos, em 2008, que trocavam os votos direcionados ao Barack Obama para o seu concorrente republicano John McCain. Mas em 2012 foi bem isso que aconteceu quando Obama estava concorrendo contra Mitt Romney. Vazaram gravações de eleitores que estavam tendo seus votos trocados pelas máquinas. Será que os Simpsons previram o futuro, outra vez? Número 5, Farmville. O joguinho de simulação de vida no campo foi um sucesso no início do Facebook, por volta de 2009. Mas quase 10 anos antes, em 1998, apareceu em um dos episódios um jogo eletrônico que imitava a vida no campo, com direito à imersão com óculos de realidade virtual e tudo mais. Se os Simpsons estiverem certos, quando será que teremos Farmville para ver? Número 6, o ataque do tigre branco. Os Simpsons costumam fazer homenagens a artistas o tempo inteiro. E algumas vezes trocam os nomes dos personagens, para eles não serem reconhecidos, mesmo sendo uma referência clara de quem estão falando. O que foi o caso, quando em um episódio de 1993, Sr. Barnes abriu um cassino e contratou Günther e Ernst, 2 alemães que faziam uma apresentação com tigres brancos. A ideia é muito parecida, praticamente igual, para ser sincera, com o show que Roy e Siegfried tinham em Las Vegas, onde eles também se apresentavam com tigres brancos. Mas as coincidências não param por aí. No episódio dos Simpsons os artistas são atacados pelos tigres durante uma apresentação ao público. E foi exatamente isso que aconteceu com Roy Horn, 10 anos depois do que os Simpsons mostraram. O artista ficou paralisado e um dos shows mais tradicionais de Las Vegas foi encerrado. Número 7, a Copa no Brasil. Apesar de ninguém ter conseguido prever o 7-1 absurdo que foi o jogo que eliminou o Brasil da Copa em sua própria casa.
Ainda assim, os Simpsons acertaram algumas coisas sobre esse evento marcante do esporte. Eles previram que nosso jogador famoso, e reconhecido por fingir faltas, seria eliminado, o que levaria o Brasil a perder para a Alemanha. Porém, os roteiristas do episódio foram um pouco mais otimistas do que foi a realidade. Eles haviam previsto que o Brasil perderia nas finais, de 2-0. E hoje essa derrota parecia até uma boa ideia comparado ao que realmente aconteceu, não é? Número 8, a censura da estátua de David. Em 1990 pareceu absurdo quando um episódio da animação mostrou ativistas tentando cobrir a estátua de David, quando ela chegou em Springfield. Nele os cidadãos queriam que a estátua fosse coberta por roupas para esconder a sua nudez. Isso nunca aconteceria de verdade, não é? Sinto muito. Em 2016 um grupo de ativistas russos pediram que a estátua fosse vestida quando ela foi exposta em São Petersburgo. Seria cômico, se tivesse ficado apenas na animação. Número 9, tecnologia do iPod. A primeira geração de iPods foi lançada apenas em 2001 e foi uma febre entre os adolescentes da época, com seu visual despojado e inovador. Mas sabe onde um aparelho com um formato muito parecido já havia dado as caras? Isso mesmo, nos Simpsons. Mas na animação o aparelho não servia para reproduzir músicas, mas sim para manter um portão trancado. Número 10, Presidente Trump. Em um episódio exibido em 2000, que se passava no futuro, quando Lisa assume a presidência dos Estados Unidos em 2030, em um dos comentários durante o episódio ela fala: "Como vocês sabem, nós herdamos uma crise orçamentária do presidente Trump." Espera, Trump. Isso mesmo, muitos anos atrás. Pode até parecer absurdo, mas os Simpsons adivinharam que milionário excêntrico e apresentador de reality shows iria se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas se serve de consolo, se o presidente Trump realmente deixar uma crise orçamentária, logo em seguida nós teremos a Lisa Simpson como presidente dos Estados Unidos. Número 11, a Disney comprou a Fox. Esse deve ser o mais recente acerto dos Simpsons. Em 1998 eles mostraram uma imagem em que aparecia a grande logo da 20th Century Fox e embaixo tinha escrito uma divisão da Walt Disney Co. Olha só, parece que eles acertaram de novo. Nessa semana a Disney anunciou a compra da 20th Century Fox por $52 bilhões. E que agora a Disney possui acesso a todos os personagens, séries e filmes produzidos pela Fox, dentre eles os X-Men e o Quarteto Fantástico.